Em nossa busca por exoplanetas, encontramos uma variedade de mundos que desafiam nossa compreensão. Alguns são gigantes gasosos como Júpiter, com atmosferas densas e tempestuosas. Outros são pequenos e rochosos, como Mercúrio ou Marte, com superfícies áridas e crateras marcadas por impactos cósmicos. Alguns exoplanetas orbitam estrelas anãs vermelhas, onde a luz e o calor são escassos, enquanto outros estão tão próximos de suas estrelas que suas superfícies são derretidas por temperaturas extremas. Raramente encontramos algum planeta que se pareça, pelo menos em algum aspecto, com a nossa Terra. Mas quando isso ocorre, as notícias correm a uma velocidade inacreditável. No entanto, é importante lembrar que a descoberta de um exoplaneta semelhante à Terra não significa necessariamente que ele seja habitável. Muitos fatores, como a composição atmosférica, a temperatura e a presença de água líquida, são necessários para sustentar a vida como a conhecemos. Além disso, a distância entre o planeta e sua estrela hospedeira também desempenha um papel crucial na habitabilidade. Essa é a famosa zona habitável. A complexidade dos exoplanetas é um lembrete de que a Terra é um lugar especial e único. Nossa atmosfera, temperatura, pressão e composição química são todos delicadamente equilibrados para sustentar a vida como conhecemos. Encontrar um planeta que se assemelhe à Terra em todos esses aspectos é uma tarefa monumental, mas de qualquer forma, encontramos alguns candidatos promissores. Eu sou o TH, e antes de conhecermos esses 3 mundos promissores e um nem tanto, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Não esqueça também de clicar no gostei e deixar nos comentários sua opinião e sugestão de próximos vídeos. O primeiro mundo que vamos visitar foi um divisor de águas na pesquisa dos exoplanetas. Pela primeira vez, a humanidade descobriu um mundo distante que, com base em diversos sinais, poderia sustentar a vida. A mídia mundial na época explodiu com manchetes chamativas sobre a descoberta de uma segunda Terra. Mas o que exatamente foi essa incrível descoberta? O planeta Kepler 22b foi detectado pelo telescópio espacial Kepler usando o método de trânsito. Como já vimos algumas vezes aqui no canal, esse é um dos métodos mais acessíveis e confiáveis para detectar exoplanetas. O princípio é simples. Basicamente, identificar quedas regulares no brilho de uma estrela quando o planeta passa na frente da mesma. Mas essa queda no brilho pode ser por várias razões, então foram necessários pelo menos 3 eventos de escurecimento estelar em intervalos regulares para confirmar a existência do planeta. Finalmente foi provado, e a equipe de pesquisa anunciou a descoberta do exoplaneta em 5 de dezembro de 2011. O método de trânsito, juntamente com os dados sobre a estrela Kepler 22 em si, forneceu informações suficientes para obter uma ideia geral de como esse mundo misterioso parece. O sistema estelar está a 620 anos-luz de distância da Terra, e a estrela é muito parecida com o nosso Sol. Apenas um pouco mais jovem, 3% menor, 2% menos massiva e um pouco mais fraca em luminosidade. A cerca de 127,5 milhões de quilômetros, o planeta Kepler 22b está mais próximo de sua estrela-mãe do que a Terra está do Sol, se encontrando assim na zona habitável. Mas é claro, tá na zona habitável é ótimo, mas não é o suficiente. Outros fatores também influenciam para afirmar se um planeta é adequado ou não para o surgimento e manutenção da vida, e atualmente temos poucos dados sobre isso. O raio do planeta é cerca de 2,4 vezes o da Terra. Quanto à massa, existem apenas estimativas aproximadas. Se baseando nas observações, alguns cálculos bem grosseiros foram realizados, determinando uma massa de no máximo 9,1 massas terrestres. A composição química do planeta é praticamente desconhecida, já que o telescópio Kepler não possui o equipamento apropriado para análise. Podemos apenas especular sobre a composição da atmosfera com base em evidências indiretas. Essas evidências nos permitem classificar o planeta na categoria dos tipo Netuno, que combinam características de gigantes gasosos e planetas rochosos. Alguns modelos sugerem também uma rotação lateral do planeta, com cada polo voltado para a estrela durante metade de seu período orbital, de 290 dias. E isso poderia contribuir ainda mais para um clima ameno, já que a energia estelar se nivelaria ao longo do tempo.
Somando todos os dados disponíveis, conseguimos argumentar que Kepler 22b pode hipoteticamente se revelar um planeta oceânico com uma temperatura confortável e todas as condições necessárias para sustentar a vida orgânica. No entanto, esse mundo seria hostil para um ser humano, em especial por conta da poderosa gravidade. No entanto, Kepler 22b continua a excitar a mente de muitos entusiastas do espaço. Outra descoberta do telescópio espacial Kepler que roubou a cena na comunidade científica é o exoplaneta Kepler 438b. Ele foi descoberto perto de uma anã vermelha na constelação de Lyra, também usando o método de trânsito, em 6 de janeiro de 2015. O sistema estelar está quase a 473 anos-luz de distância da Terra. O que torna esse planeta único é que, ao contrário de Kepler 22b, ele é muito mais parecido com a Terra. Seu raio é cerca de 1,12 vezes o do nosso planeta, e a inclinação do eixo é quase 90 graus. Já o período orbital, por outro lado, é significativamente diferente, já que leva apenas 35 dias para o planeta dar uma volta completa ao redor de sua estrela. A massa é desconhecida pela mesma razão do qual sabemos pouco sobre a massa de Kepler 22b. No entanto, há algumas evidências indiretas que apontam para a presença de uma superfície rochosa. Mas um dos parâmetros mais importantes do planeta é também estar localizado na zona habitável. A estrela-mãe tem metade do tamanho do nosso Sol, metade da massa e é bem menos luminosa. Mas Kepler 438b está muito mais perto da estrela, o que, como vimos, é sugerido por um curto período orbital, que é 10 vezes menor do que na Terra. A relação entre a luminosidade da estrela e a distância indica que o planeta recebe energia suficiente para potencialmente manter a água líquida. Esses dados foram suficientes para os pesquisadores atribuírem a esse planeta um alto índice de similaridade com a Terra, chegando a 0,88, de acordo com a classificação ESI. ESI, ou Índice de Similaridade com a Terra, como o nome sugere, é uma escala para comparar fisicamente outros planetas com o nosso. A escala está entre 0, que seria sem semelhança com a Terra, e 1, sendo semelhante à Terra. Planetas com um ESI entre 0,8 e 1 têm maior probabilidade de serem semelhantes à Terra. No entanto, é preciso ressaltar que os planetas rochosos obtêm um índice SI bastante alto por padrão, independentemente de sua localização em relação à zona habitável. Por exemplo, Marte tem um índice de 0,7 e Mercúrio, que é completamente inadequado para a vida, tem um índice de 0,6. Por outro lado, Kepler 438b tem o mesmo alto índice de 0,88 em outro padrão de classificação, o SPH, ou habitabilidade primária padrão. Marte, por exemplo, é sem esperança nesse aspecto, com um índice 0. O índice SPH é uma medida climatológica da habitabilidade de um planeta, com base em dados previstos ou hipotéticos sobre a atmosfera, temperatura e umidade. De fato, com tais parâmetros, esse poderia muito bem ser aquele gêmeo da Terra tão procurado por todos os amantes do espaço. No entanto, pesquisas adicionais e análise dos dados obtidos pelo telescópio Kepler levaram os cientistas a duvidar das conclusões exageradas sobre a habitabilidade do planeta. O astrofísico David Armstrong e seus colegas da Universidade de Warwick, no Reino Unido, descobriram que Kepler 438b está regularmente exposto a fluxos poderosos de radiação, capazes de privar o planeta de sua atmosfera e criar condições sombrias para qualquer organismo vivo. O fato é que sua estrela-mãe é muito ativa e emite uma quantidade alta de explosões de energia, que são muito mais intensas do que as mais fortes explosões solares. No entanto, não são as explosões que afetam diretamente a atmosfera, mas as ejeções de massa coronal. Essas são ejeções maciças de gás ionizado e radiação eletromagnética da coroa estelar, que perturbam significativamente o campo magnético da estrela. Armstrong acredita que se Kepler 438b tiver um campo magnético parecido com o da Terra, poderá ser parcialmente protegido da atividade prejudicial da estrela. Isso aumentaria consideravelmente as chances do planeta se tornar um berço para a vida. Mas esses dados ainda não estão ao alcance da ciência de hoje. Quem sabe daqui a alguns anos consigamos saber de fato o que está acontecendo nesse sistema interessante.
O próximo planeta da nossa lista é Gliese 832c. A descoberta desse mundo promissor também foi um evento marcante, pois estamos a apenas 16 anos-luz de distância de sua estrela-mãe, o que em termos espaciais é muito próximo. Para colocar isso em perspectiva, o sistema estelar mais próximo da Terra, Alpha Centauri, está a 4 anos-luz do nosso planeta. Gliese 832c foi descoberto em 2014 por uma equipe de astrônomos liderada por Robert Wittenmeyer. Com base nos dados, a equipe de pesquisa na época fez a ousada estimativa de que Gliese 832c era o novo melhor candidato para um mundo habitável. E de fato, os parâmetros do planeta se mostraram bem promissores. Não só está na zona habitável, mas calcula-se que a quantidade de energia que recebe de sua estrela é aproximadamente a que a Terra recebe do Sol. O planeta tem um índice de similaridade com a Terra de 0,81, e assim como Kepler 438b, está entre os planetas extrasolares com maior índice de similaridade com o nosso planeta, o que o torna o mais novo e mais próximo dos exoplanetas semelhantes à Terra. A estrela desse sistema é uma anã vermelha bastante fraca, mas o planeta orbita ela bem de perto, levando apenas 36 dias para completar seu período orbital. Graças a métodos de observação mais avançados, foi possível estabelecer sua massa aproximada, que se mostrou bem impressionante, cerca de 5,4 massas terrestres. E a temperatura média, apesar de ainda ser motivo de discussão, é estimada em menos 20 graus Celsius. Apesar da localização favorável, a habitabilidade de Gliese 832c ainda é uma incógnita. Para ficar mais fácil de visualizar, vamos utilizar as duas hipóteses mais aceitas sobre o exoplaneta. A primeira aponta que o planeta pode ter uma atmosfera muito densa devido à grande massa, o que cria condições para um poderoso efeito estufa, semelhante ao que observamos em Vênus, aumentando muito a temperatura e reduzindo drasticamente as chances do planeta suportar a vida. A outra hipótese sugere que Gliese 832c pode ter uma atmosfera muito mais amigável, mas ainda nessa hipótese, que é a mais positiva, temos outro problema. Existe uma grande chance do exoplaneta estar bloqueado pela força de maré, o que significa que um hemisfério está quente, já que fica eternamente voltado para a estrela, enquanto o lado oposto está envolto em uma escuridão eterna. Mas como eu disse, essa é a hipótese positiva. E mesmo nesse caso, o planeta provavelmente tem uma faixa de vida entre esses dois extremos. Uma área onde a temperatura média é em torno de 0 graus Celsius. E se o planeta tiver uma atmosfera pouco densa, essa zona habitável provavelmente se estende muito além em direção ao lado escuro do planeta. Mas a posição estável do bloqueio de maré, somada a uma atmosfera, causaria outro efeito interessante. A drástica diferença de temperatura entre o lado escuro e claro formaria fluxos constantes de circulação atmosférica. A gente pode citar como um exemplo indireto as correntes planetárias nos oceanos da Terra, como a corrente do Golfo. Essa é uma corrente marítima potente, rápida e quente do Oceano Atlântico, que tem origem no Golfo do México, escapa pelo Estreito da Flórida e segue a costa leste dos Estados Unidos, se estendendo até a Europa. É essa corrente que torna os países do oeste europeu, como Noruega, Irlanda e Inglaterra, mais quentes do que eles seriam. Se não fosse a corrente marítima, essa região seria um deserto de gelo como a Groenlândia. Algo semelhante poderia estar acontecendo na atmosfera de Gliese 832c, causando uma troca de ventos constante e expandindo significativamente a zona habitável no exoplaneta. Claro, será necessário coletar mais dados sobre esse mundo, para saber o que realmente está acontecendo por lá, mas o fato é que esse é um dos planetas descobertos além do nosso sistema que mais se assemelha com a nossa Terra. Agora seguiremos para Gliese 436b, que diferente dos três últimos planetas que vimos, não se parece em nada com a Terra. Esse é um misterioso exoplaneta do tamanho de Netuno que está liberando uma enorme nuvem de hidrogênio. Essa estrutura gigantesca, semelhante à cauda de um cometa, tem cerca de 50 vezes o tamanho de sua estrela-mãe. Isso ocorre porque a forte radiação estelar faz com que o hidrogênio evapore do exoplaneta. Um fenômeno como esse, e nessa escala, nunca foi observado antes ao redor de outro planeta. Mas parece que esse mundo nem sempre orbitou sua estrela tão de perto. As observações indicam que originalmente o planeta se formou como um gigante gasoso e estava muito mais longe da estrela hospedeira no passado. E à medida que Gliese 436b se aproximou de sua estrela, a camada mais alta de hidrogênio do planeta começou a evaporar. E aqui está o culpado.
No centro desse sistema, existe uma anã vermelha fraca do tipo M, chamada Gliese 436. Os modelos estelares sugerem uma massa e um tamanho estimados em cerca de 43% do Sol. O mesmo modelo prevê que a atmosfera externa tem uma temperatura de 3.200 graus Celsius, o que dá à estrela uma tonalidade laranja avermelhada, característica de uma estrela do tipo M. Estrelas pequenas como essa geram energia a uma taxa baixa, o que lhe confere apenas 2,5% da luminosidade do Sol. Já o planeta tem uma massa de 22,1 vezes a da Terra e leva 2,6 dias para orbitar sua estrela, que está a 0,029 unidades astronômicas de distância do exoplaneta. Toda essa dinâmica faz com que o planeta possua uma forma de água completamente bizarra, mas calma que eu já vou chegar nessa parte. Gliese 436b foi descoberto em agosto de 2004 pelos astrônomos Paul Butler e Geoffrey Marcy, usando o método de velocidade radial, que consiste basicamente em medir a oscilação que um planeta em órbita causa na sua estrela. Os puxões gravitacionais produzidos pelo planeta fazem com que a luz emitida pela estrela sofra uma pequena variação, devido ao efeito Doppler. Eu explico mais sobre esse método de detecção e o efeito Doppler nesse outro vídeo. Meio ano depois, em 11 de janeiro de 2005, o planeta foi visto cruzando o disco orbital da sua estrela, mas na época esse evento não ganhou muita atenção. Diferente de 2007, quando Michael Gillon e sua equipe da Universidade de Genebra, na Suíça, observaram um trânsito completo do exoplaneta. As observações permitiram que os cientistas calculassem a massa e o raio exatos de Gliese 436b, que são quase equivalentes ao de Netuno. O raio do exoplaneta é aproximadamente 37% do raio de Júpiter, e a massa, como vimos, é 22,1 vezes a da Terra. Mas Gliese 436b se destaca não apenas por sua massa e raio. A atmosfera do exoplaneta é incrivelmente única e cheia de mistérios. Estudar esse exoplaneta pode ajudar os cientistas a entender melhor a atmosfera de planetas rochosos no futuro. Isso porque Gliese 436b se mostrou mais surpreendente do que se imaginava. Segundo os modelos padrão de atmosfera planetária, qualquer mundo com a mistura usual de hidrogênio, carbono e oxigênio e com uma temperatura de até 1000 kelvins deve ser rico em metano e pobre em monóxido de carbono, mas Gliese 436b contraria todos esses modelos. Utilizando o telescópio espacial Spitzer, os astrônomos analisaram a composição atmosférica desse planeta, e para surpresa de todos, esse mundo é completamente livre de metano. Como eu disse, isso contraria os modelos atmosféricos padrões. O exoplaneta tem uma temperatura de cerca de 712 kelvins, o que daria 432 graus convertendo para Celsius. Então, era esperado que ele tivesse metano, mas as observações do Spitzer provaram que esse não é o caso. Pesquisas adicionais revelaram um desequilíbrio termoquímico na atmosfera do planeta. Foi descoberto que o conteúdo de metano na atmosfera diurna de Gliese 436b era cerca de 7.000 vezes menor do que os valores esperados, e que era surpreendentemente rico em outra molécula, monóxido de carbono. E aqui está o segundo mistério. Não deveria haver tanto monóxido de carbono, já que seu volume diminui quando a temperatura sobe acima de um certo limite. Os cientistas acreditam que a baixa quantidade de metano e a alta quantidade de monóxido de carbono pode ser causada pela mistura vertical ou pela transferência rápida de monóxido de carbono para as camadas mais altas da atmosfera, onde não pode ser convertido em metano tão rapidamente. Outra possibilidade é que a temperatura de Gliese 436b faça com que o metano seja convertido em outros compostos. A natureza desse fenômeno incrível ainda não foi totalmente compreendida, assim como o mistério do metano desaparecido. Isso deixa os astrônomos com a pulga atrás da orelha até hoje. Outra característica curiosa de Gliese 436b é sua enorme massa. Logo nas primeiras observações, os cientistas perceberam que o planeta era muito pequeno para ser composto principalmente de gás hidrogênio, como Júpiter, mas ao mesmo tempo não era compacto o suficiente para ser um mundo rochoso. Eles concluíram então, após várias análises, que Gliese 436b poderia ter em sua composição uma forma incomum de gelo, nesse caso, gelo quente, já que a água aqui não é solidificada por baixas temperaturas, mas sim sob pressões altíssimas.
Os cientistas afirmam que a água se transformou nesse gelo exótico devido à forte gravidade e à enorme pressão atmosférica no interior do planeta, que esmaga e comprime o vapor d'água vindo da atmosfera até ele se solidificar. Algo semelhante acontece com o carbono em alguns planetas do nosso sistema solar, como Urano e Netuno, mas nesse caso o carbono é comprimido até se tornar diamante. Mas a pergunta que fica é: quais segredos mais esse mundo fascinante esconde de nós? Quem sabe um dia consigamos decifrá-los. A busca por exoplanetas, em especial os semelhantes à Terra, é uma jornada que nos leva a explorar os limites de nossa compreensão do universo. Cada novo exoplaneta descoberto nos lembra da vastidão e diversidade do cosmos, e também da incrível variedade de mundos que podem existir além da nossa própria galáxia. Enquanto continuamos a explorar o universo, podemos apenas imaginar as maravilhas que ainda não foram descobertas. Muito obrigado pela audiência. Se você gostou do conteúdo e quiser dar uma força pro canal, é só clicar no gostei e se inscrever. Sua ajuda é muito importante. Até o próximo vídeo. Fui!